Estava tudo tão bem, é o título da mensagem. E essa figura aí, ela fala um pouco sobre o momento que está tudo bem na nossa vida e de repente nós temos que enfrentar as tormentas da vida, os vendavais da vida, as tempestades da vida. Isso é muito comum a todos nós. Todos nós temos dias bons, dias ruins, todos nós passamos por períodos de bonança e passamos também por períodos de tribulação. E naquele dia fatídico do acidente, o Paulo, que está aqui, me ligou e falou se eu já estava sabendo. Eu falei, não estou sabendo. E a preocupação, né? Como é que faz para contar para os pais, como é que faz para contar para a Nayara. E eu procurei saber onde ela estava na casa da Sandra, fazendo escova, né? Arrumando o cabelo. E aí a gente esperou terminar e tudo mais, e com o coração partido, né? Nós contamos para ela, demos para ela a notícia, e os irmãos podem imaginar a reação, né, de uma esposa que estava esperando o marido chegar às 9 horas, mais ou menos, da noite anterior, e que não veio por causa de um outro acidente, que ficou para vir no dia seguinte, porque seria mais seguro, estaria descansado, e aí a gente tem que dar uma notícia dessa, E entre muitos choros, muito lamento, uma das frases que a Nayara disse era isso: mas estava tudo tão bem, a gente estava tão bem, no relacionamento, prosperando, eu muito feliz, Ia chegar ontem à noite, não sei se ela lembra, nesse dia eu liguei para ela para chamar ela para ir no culto na Rua da Prata comigo. Ela disse que não podia, porque estava esperando o Léo chegar. O Léo ia chegar às 9 horas da noite, por volta de 9 horas. E então essa frase, dentre muitas outras, ficou marcada. Estava tudo tão bem. Meus queridos, na vida da gente é assim, não é? Estava tudo tão bem. O período bom é o período que a gente diz assim, está tudo tão bem. Mas, algumas vezes, nós pronunciamos essa frase. Estava tudo tão bem, e logo agora, me acontece isso. E tem um texto na Bíblia que está em Marcos, no capítulo 4. Quem trouxe a Bíblia pode abrir. Marcos, capítulo 4, verso 35 até o verso 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barcos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já quase se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando, disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram então um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nós saiamos daqui um pouco mais consolados, confortados, mas também mais parecidos com Jesus. Porque este é o propósito de Deus em todas as coisas, nos tornar mais parecidos com o seu Filho Jesus. Meus queridos, esse texto é apenas mais um dos inúmeros textos na Bíblia que relata feitos extraordinários de Jesus. Feitos que, além de ser uma demonstração do seu poder, é também uma demonstração da sua divindade, uma demonstração da sua graça, da sua misericórdia. Era apenas um dia comum na vida de Jesus e dos seus discípulos,
Esse era o ministério de Jesus. O local aqui é o Mar da Galileia. É um mar muito conhecido, na verdade, um grande lago de 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura, aproximadamente 25 a 50 metros de profundidade. Um mar de água doce, um grande lago. É o quintal da casa de Jesus, é o quintal da casa desses discípulos. Aqui eles ganhavam a vida, aqui eles pescavam profissionalmente. Foi nesse lugar que Jesus chamou a André, irmão de Pedro, a Tiago, a João, filho de Zebedeu, para serem pescadores de homens, para abandonar a pesca e serem pescadores de homens. Foi aqui que, nessas proximidades, que Jesus realizou muitos milagres. Em volta desse lago estão as principais cidades onde Jesus morava, por exemplo, Cafarnaum. Então não é um lugar desconhecido, não é um mar alto, não é um lugar onde eles poderiam pensar que teriam alguma dificuldade. Para eles estava tudo bem, era somente mais uma travessia, tranquila. Logo eles estariam do outro lado. Mas o que eles não sabiam é que de repente aconteceria algo que iria mexer com as estruturas emocionais, espirituais, iria mexer com a fé daqueles discípulos, porque é isso que acontece conosco na maioria das vezes. Ainda que nós sejamos discípulos, muitas vezes situações abalam o nosso psicológico, abalam a nossa fé, nós perdemos o chão, nós ficamos desestruturados, e eles estavam diante da iminência da morte. E por isso então ficaram tão amedrontados, tão apavorados. Isso não é incomum, isso aliás é muito comum à humanidade. Diante da iminência da morte, nós termos medo, nós sermos abalados, nós sermos convidados a fazer uma reflexão sobre as nossas posturas e fazermos alguns ajustes. Porque a nossa vida biológica, ela é assim, como uma viagem, como uma travessia. Nós contamos essa vida biológica a partir do dia que nascemos até o dia que morremos. E nesse intervalo nós chamamos isso de vida. É o período, é o tempo em que nós desfrutamos da vida que Deus nos dá aqui nessa terra. E são os acontecimentos entre o nascimento e a morte que escrevem a nossa história, que marca a nossa vida, que deixa legados, que deixa exemplos, que deixa modelos. Mas muitos desses acontecimentos podem marcar a nossa vida de forma negativa ou de forma positiva, vai depender de como nós o recebemos, de como nós nos reagimos diante deles. Para a grande maioria de nós, a vida é uma sucessão de atos corriqueiros, diários, muitas vezes, meus queridos, até monótonos. Para alguns de nós a vida é trabalho, descanso, família, igreja, lazer. Para outros é trabalho, família, lazer. Há outros ainda que é trabalho, família, igreja. Há outros só trabalho. Trabalho e mais trabalho. Mas a verdade é, meus queridos, que nesse período entre o nosso nascimento e a nossa morte, muitas vezes nós vamos passar por momentos que serão para nós uma tremenda surpresa, verdadeiros vendavais, verdadeiras tormentas, tempestades. Embora nós não queiramos, embora se nós pudéssemos, nós passaríamos por elas, sem elas, melhor dizendo. Mas quando nós avaliamos a vida e refletimos nos textos bíblicos, nós vamos descobrir, meus queridos, que esses momentos em que nós gostaríamos de passar sem eles, eles são muito úteis na nossa vida. Está tudo bem até que recebe uma notícia de um acidente grave, do esposo, da esposa, do filho, até que recebe um diagnóstico desfavorável,
até que recebe uma carta de demissão, até que recebe uma informação de falência, até que recebe a notícia do fim do casamento, do fim do namoro, coisas que, como essas, meus queridos, muitas vezes mexem com a nossa estrutura, tiram o nosso chão, nos fazem repensar a nossa forma de viver, os nossos valores, as nossas prioridades. E quando isso acontece conosco ou com pessoas que nós amamos, nós vamos perceber que de fato esses vendavais, essas tempestades, elas são inclusive necessárias, porque elas revelam muita coisa ao nosso respeito. Não somente ao nosso respeito, mas a respeito do Deus que nós servimos, do Deus cuja fé nós professamos. Nós descobrimos, por exemplo, no meio dos vendavais da vida, que alguns momentos todos nós estamos sujeitos à murmuração, a duvidar do amor de Deus por nós. Quantas vezes nós, diante dos vendavais da vida, diante das tormentas da vida, das dificuldades, quantas vezes nós pensamos: Deus não se importa comigo? Porque isso é muito fácil. Como isso é fácil? Como é fácil nós chegarmos à conclusão pura, simples, racional, de que ou Deus não existe, ou se Deus existe, Ele não se importa comigo, porque se Deus se importasse comigo, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Quantas vezes nós falamos, ou quantas vezes nós ouvimos isso, meus queridos? Quantas vezes nós lamentamos, nós murmuramos diante das lutas, das dores e dos sofrimentos da vida, como se as dificuldades da vida, as adversidades e até mesmo as tragédias da vida fossem prova da falta do amor e do cuidado de Deus, o que de fato não são. Mas essa é a nossa tendência, é a tendência humana de duvidar, de se revoltar, de abandonar a Deus, como se Deus fosse o responsável pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas escolhas e até mesmo pelos nossos fracassos. Muitas vezes, se não falamos, nós sentimos como se nós tivéssemos sido traídos, abandonados por Deus, porque afinal de contas, Deus permitiu que algo que nós não queríamos acontecesse na nossa vida. Então logo nós deduzimos no nosso coração: a culpa é de quem? A culpa é de Deus, que poderia ter evitado e não evitou. Mas, meus irmãos, essa é uma conclusão puramente carnal, ímpia até eu diria, porque é claro que nada disso é responsabilidade, muito menos culpa de Deus. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. O pecado, ele degradou a natureza humana. E Jesus já havia nos dito que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós passaríamos por tormentas, por sofrimentos, porque nós estamos num mundo caído, num mundo destruído pelo pecado. Um mundo onde nós convivemos diariamente com gente muito boa, mas também com gente muito ruim. Onde muitas vezes nós fazemos as escolhas certas, outras nós fazemos as escolhas erradas. E as consequências de tudo isso muitas vezes são muito, mas muito dolorosas. Mas isso não é sinal de que Deus não nos ama, de que Deus se esqueceu de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus demonstrou o seu amor por nós quando Ele entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus tem derramado o seu amor constantemente, diariamente, por meio do Espírito que Ele colocou em nós. Nós podemos, além de tudo isso, e não precisaríamos de nada mais do que isso, para chegarmos à conclusão de que Deus nos ama, e nos ama de forma incondicional, bastaria nós começarmos a observar o fato de nós estarmos vivos, respirando, comendo, simplesmente aí assentado, se mantendo firme, numa posição segura e tranquila. Porque como é bom poder comer com a própria mão, não é, Léo? Como é bom poder tomar um banho, como é bom poder levantar, poder sair, como é bom ser autônomo. Como é bom nós termos a capacidade de simplesmente podermos nos levantar e nos assentar, pegar um copo de água e levar à boca,
como isso é precioso, como isso é valioso, mas uma pena que nós só damos valor a essas coisas quando nós não as temos, quando nós as perdemos, quando nós descobrimos que as coisas mais simples da vida podem ser, para muitos, o sonho, o desejo de uma realização, a necessidade de um milagre de Deus, porque Deus é bom. E te digo uma coisa, Léo, hoje nós estamos aqui louvando e glorificando a Deus, porque Deus te preservou com vida, mas se Deus tivesse tomado uma atitude diferente, e o Léo tivesse morrido naquele acidente, nós estaríamos aqui hoje, louvando e glorificando a Deus, porque Deus é bom sempre e eternamente. Deus não é bom por causa do que Ele faz, Deus é bom por causa do que Ele é, porque a sua essência é boa, nele não há maldade. Deus é benigno e é benigno eternamente. Por isso tudo que nós recebemos de Deus tem um nome, chama graça. Simplesmente graça. Não há nada que nós tenhamos nessa terra, não há nada que nós venhamos a ser nessa terra que seja pura e simplesmente pelos nossos méritos. Tudo no fim das contas é graça. Tudo no fim das contas é a concessão de Deus, como gotas da graça caindo no meio de uma geração perdida, perversa, egoísta e egocêntrica. Mas ainda assim Deus derrama da sua graça, algumas maiores, livrando o Léo da morte. Meus queridos, as tempestades, elas nos fazem conhecer a nós mesmos, nos dão a oportunidade de rever as nossas posições, as nossas prioridades, e tentar viver de uma forma que, de fato, quando nós chegarmos no fim da vida, e não importa quanto tempo ela seja, nós olharmos para trás e dizermos assim: valeu a pena ter vivido, porque na minha vida Deus foi glorificado. E Deus só é glorificado num coração contentado, num coração agradecido. As tempestades são como um termômetro da nossa fé. No verso 40, Jesus pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Por que essa pergunta de Jesus? Vocês ainda não têm fé? Conheciam Jesus, andavam com Jesus, já viram Jesus fazer outros milagres, mas ainda não criam tanto quanto poderiam, tanto quanto deveriam. Ainda não criam de fato e de verdade que não há impossível para Deus. Ainda talvez não crescem de fato e de verdade que Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um homem iluminado, cheio de poder. Jesus é Deus encarnado. As tempestades da vida, meus queridos, elas são termômetros que mostram a qualidade da nossa fé. E não só mostram como aperfeiçoam, não só mostram o nosso caráter, mas também aperfeiçoam o nosso caráter. É muito fácil ter fé. É muito fácil ter fé quando está tudo bem. É muito fácil ter fé quando nós estamos com saúde, quando os nossos planos estão correndo exatamente como nós planejamos e tudo tem sido maravilhosamente orquestrado, planejado e executado da forma como nós gostamos e queremos que seja. Mas quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas saem do nosso domínio, aí então, meus queridos, é muito difícil manter a fé. Porque louvar e adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil, mas a verdadeira fé é aquela fé quando nós estamos passando pela tormenta, passando pelas tempestades da vida, e ainda assim nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus é bom, nós cremos que Ele não nos abandonou, nós cremos que Ele não nos livrou da tempestade, mas está conosco no meio dela. Isso é fé. Fé quando nós não vemos nenhuma saída, nenhuma possibilidade, mas ainda assim nós cremos que se Deus quiser, Ele pode agir, se Deus quiser, Ele pode fazer, porque não há impossíveis para Deus. E no meio disso, Deus vai aperfeiçoando o nosso caráter,
A Bíblia diz no 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 7, se nós perguntássemos para Pedro por que das lutas e das dores da vida, diria, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Para que essas lutas e dores acontecem? Por que Deus permite tudo isso? Não para que Ele veja se eu tenho fé ou não, se a minha fé é forte ou não, mas para que eu veja, para que nós vejamos que a verdadeira fé é aquela que, quando é passada pelo fogo, pela prova, ela é aprovada. Fé genuína é fé provada e aprovada. Fé genuína é fé que resulta em honra e glória e louvor ao nome do Senhor, seja lá qual for a circunstância. Porque se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a fé não está condicionada a se Deus fizer ou se Deus não fizer. A fé está condicionada a um caráter santo e justo de Deus. Ou eu creio que Deus é todo-poderoso, santo e justo e bom eternamente, ou eu não creio em Deus. Eu creio no ídolo. Porque Deus é Deus e é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que quer, quando quer, e não tem que dar satisfações a ninguém. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não tenho dúvida, Léo, de que você, a partir da experiência vivida, é um crente melhor, é um homem melhor. O cara agora até faz devocional todo dia, bota no grupo da igreja. Mas antes não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para fazer o devocional, mas agora tem. Deus deu ele não só mais tempo de vida, mas tempo para pensar nas coisas espirituais, para lembrar que Deus existe. Não estou querendo dizer com isso que eu não lembrava, mas ninguém passa por uma experiência como essa sem ser modificado pela circunstância, ou para melhor ou para pior. E eu vejo na vida do Léo que foi para melhor. O meu temor era que o Léo se revoltasse. Meu temor era que o Léo abandonasse a fé, que a Nayara se revoltasse e abandonasse a fé. Mas, para minha surpresa, logo quando saiu do coma, começou a adorar e a glorificar a Deus. Começou a reconhecer o poder e a graça de Deus sobre a vida dele. E isso tem sido crescente na vida do Léo, na vida da Nayara. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, seja bom ou seja ruim o nosso dia, nós nos aproximamos ainda mais dele. Nós encerramos o dia louvando, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus é bom e Deus é bom eternamente. As lutas e as tempestades da vida também, elas, além de fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso caráter, elas nos tornam mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Em Romanos 8, 28, 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, porque Deus quis, antes da fundação do mundo, que eles fossem predestinados para serem iguais, semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. O que nós aprendemos durante as tempestades da vida, as provações da vida, é que Deus está forjando o nosso caráter ao caráter de seu Filho Jesus Cristo. É que Deus está cumprindo a sua palavra, é que Deus está nos moldando, que Deus está nos transformando um pouco mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. E não tem outra forma ou forma melhor de Deus fazer isso do que nos passar pela prova. Como ourives, que trabalha com ouro, cheio de impurezas, com uma forma não muito agradável, mas que depois de ter passado
por mais de 2.800 graus. O ouro é purificado, e o ourives pode olhar para o cantinho e ver a sua imagem refletida no ouro puro e derretido. E eu não tenho dúvidas de que é somente por isso que Deus permite que a gente passe pelo fogo, que a gente passe pela água, que a gente passe pela provação. Porque Deus quer olhar para nós e ver em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Como o ourives vê a sua imagem no ouro puro derretido, Ele quer olhar para nós e ver em nós a sua imagem sendo restaurada. E é tão somente por isso, meus queridos. Pelo contrário do que nós pensamos, é porque Deus nos ama. E não porque Ele não nos ama, mas porque nos ama de fato, como nós somos. O que não significa que Deus nos aceita como somos. Ele nos ama, Ele nos recebe de braços abertos, mas Ele quer nos transformar à imagem e à semelhança do seu Filho, para que nós sejamos o resplendor da sua glória aqui nessa terra. Por isso Ele nos permite passar pelas provas, porque são as provas da vida, são as tempestades da vida que têm o poder de nos lembrar de fato quem nós somos. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Criador. Nós não somos uma criatura qualquer, nós somos a coroa da criação. Tudo Deus disse, haja e houve, mas nós somos formados pela mão de Deus. Há um sopro de vida de Deus em nós, há algo de Deus em nós, o fôlego da vida soprado de Deus dentro de nós. A imagem e a semelhança que nós carregamos, que foi deformada por causa do pecado, ela precisa ser refeita, ela precisa ser restaurada, mas para isso nós precisamos de lembrar quem nós somos. Somos criatura, Ele é Deus. Somos servos, Ele é Senhor. Somos pó, feitos do pó, do barro. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas é impressionante a facilidade que nós, como seres humanos, temos de quando está tudo bem, nós nos esquecemos de que somos pó, de que a vida é como uma fumaça, a vida é como um vapor, e de que um dia nós estaremos diante do nosso Criador e iremos prestar contas da nossa vida a Ele. Quando está tudo bem, nós pensamos que nós somos, enquanto na verdade é Ele que é. Somos apenas barro, formados pela mão de Deus, preciosíssimos, a imagem e a semelhança de Deus. Mas é impressionante, no verso 38, os discípulos então chegaram apavorados diante de Jesus e começaram a clamar por socorro, porque até então estava tudo bem, até então estava tudo sob controle dos discípulos, eram pescadores profissionais, sabiam o que estavam fazendo, estavam na rota certa, o mar estava calmo, muito provavelmente sabiam exatamente onde iam atracar o barquinho. Mas, meus queridos, quando as coisas saem do nosso controle, quando as tempestades chegam, e aí nós descobrimos que nós não temos o controle sobre todas as coisas. É Ele que tem, é Ele que tem, então somente Ele. Não temos controle de tudo, não podemos tudo. Eu estava lá quando os médicos deram o primeiro resultado, o primeiro diagnóstico, porque nós chegamos lá por volta de 10 horas da manhã e saímos e ficamos lá de fora até 7 horas da noite, sem nenhuma notícia, apenas uma notícia: está na sala vermelha, a gente não pode falar nada. Está na sala vermelha, a gente não pode falar nada, só os médicos podem falar. Mas os médicos não saíam da sala vermelha. Mas às 19h30, às 20 horas, o médico saiu. E o médico saiu e disse: olha, as notícias não são boas, a situação é gravíssima. E nós já fizemos tudo o que poderia ter feito, não há mais o que fazer. E nós imediatamente dizemos: então vamos levar para fora, não dá, não tem jeito. Nós tentamos tirar de uma sala para levar para outra,
a sua saturação caiu para 4, isso é incompatível com a vida, não podemos mexer sequer com ele. E depois de muita conversa, eu disse, então não dá para levar para fora, não dá para trazer um cirurgião, não tem mais o que fazer de forma alguma, não tem mais o que fazer, nós vamos esperar, ele precisa reagir, já medicamos com todos os medicamentos que precisamos dar, todas as drogas já no máximo, no limite, temos que esperar que o Léo reaja. Eu disse, então já fizeram tudo que podiam fazer? Sim, já fizeram tudo que podiam fazer. Eu disse, então deixa que se Deus quiser, Ele cura. Se Deus quiser, Ele cura. Estava eu, os irmãos do Léo e mais alguém. E aí a minha nora disse, vamos fazer uma oração. E nós demos a mão e oramos. Foi isso ou não? E depois fomos embora para casa. Mas o médico já tinha dito, se passasse de 24 horas, já seria um milagre. E meus irmãos, quando os médicos vieram para dar a notícia, eu vi nos olhos a frustração, o sentimento de impotência. Um baixou a cabeça e saiu, o outro ficou tentando justificar tudo que tinham feito, repetir tudo de novo. Mas quis Deus que no dia seguinte, ainda havia fôlego de vida. Quis Deus que o Léo estivesse aqui hoje para testemunhar do poder, mas não só do poder, da graça, da misericórdia de um Deus que é bom. E muitas vezes, meus queridos, muitas vezes Deus vai nos capacitar e nós vamos resolver os problemas da nossa vida. Muitas vezes Deus vai usar os médicos, os enfermeiros, os advogados, os policiais, o pessoal do corpo de bombeiros. Deus vai usar gente amiga, Deus vai usar gente que tem dinheiro. Deus vai usar pessoas e através deles Deus irá resolver os nossos problemas. Mas algumas vezes Deus vai permitir com que nós olhemos para todas as circunstâncias e compreendamos que todos os profissionais capacitados, que toda a ciência, que toda a tecnologia, que tudo isso que Deus deu e Deus permitiu, tudo isso é finito, tudo isso é falível, tudo isso pode não ser o suficiente, porque só Ele é todo poderoso, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a autoridade, só Ele é autossuficiente, só Ele pode todas as coisas. Por isso, meus queridos, Ele mesmo nos aconselha na Bíblia, no Salmo, no Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, deixa que Ele faça, deixa que Ele trabalhe, deixa que Ele faça os planos para a sua vida, faça os seus, e pergunte para Deus se os seus planos estão alinhados com os planos de Deus. Não queira que Deus realize os seus planos, mas peça a Deus que te dê sabedoria, para que você faça planos que são alinhados com os planos do coração de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, deixe com que Ele haja na sua vida, deixe com que Ele escreva a história da sua vida. Confie, tão somente confie. E se Ele te deu uma capacidade extraordinária, fora da média, ainda assim, não confie em você mesmo, confie no Senhor, tão somente no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo nós iremos ficar nessa terra, nós não sabemos quanto tempo vai durar essa nossa vida biológica, esse intervalo de espaço entre o nosso nascimento e a nossa morte, mas nós sabemos de uma coisa: nós um dia iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Por isso Ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esteja pronto, esteja preparado. E nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que estar pronto, estar preparado, é estar com Cristo. É estar com Cristo.
É compreender que Deus tem um plano de salvação para as nossas vidas e que esse plano é Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida eterna. Somente por meio dele nós podemos chegar a Deus, somente por meio dele nós podemos ser salvos, somente por meio dele nós podemos sair de uma extremidade e chegar na outra. Somente por meio dele nós um dia encontraremos com Deus face a face, veremos como Ele é e nos sentiremos em paz, e nos sentiremos seguros, meus irmãos. Eu estou terminando, quero concluir lendo o verso 41, que é o último verso do texto que nós lemos. Diz que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vendavais da vida, as tempestades da vida, elas têm a capacidade de nos fazer reconhecer quem Jesus é de fato. Tem a capacidade de nos fazer conhecer Deus e conhecer o mais, e conhecer o melhor. Esses discípulos não conheciam Jesus de fato e de verdade, não como deveriam. Eles ainda duvidavam da deidade de Jesus, do poder de Jesus. A fé ainda era fraca, a fé ainda não tinha sido provada o suficiente. Eles ficaram surpresos com o poder de Jesus. E é impressionante como que muitos de nós oramos muito e ainda ficamos surpresos, porque Jesus fez aquilo que nem médico podia fazer e a medicina era incapaz. E nós ainda ficamos surpresos. Nós precisamos de confiar mais. Nós precisamos de buscar mais. Nós precisamos de prosseguir em conhecer, e conhecer, e conhecer o nosso Senhor, para que nós compreendamos de uma vez por todas que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não há impossíveis para Deus, meus irmãos. Não há nada que Ele não possa fazer. Se você estiver passando por uma luta, por uma tempestade, por um sofrimento, seja de que natureza for, não se revolte, não se rebele contra Deus. Confie na bondade, na misericórdia dEle. Se prostre ainda mais, busque-o ainda mais. Não abandone, não fuja. Se humilhe diante de Deus e reconheça que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele tem o controle da história. Algumas coisas vão acontecer que nem Ele mesmo quer ou deseja, mas Ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida, da minha vida. Ele pode não estar no controle do ímpio, mas Ele está no controle dos seus filhos, daqueles que o conhecem, daqueles que o amam, daqueles que não o abandonam. Eu sei que é muito fácil abandonar, é muito fácil se ressentir, é muito fácil escolher uma vida mundana, é muito fácil desistir, é muito fácil dizer: só Deus pode fazer isso, e nos eximir da nossa responsabilidade. Mas, meus queridos, o texto que nós lemos diz no verso 36 que haviam outros barcos junto com o barco de Jesus. Mas aonde estão esses barcos? Aonde que eles foram? O que aconteceu com eles? Viraram? Morreram todo mundo? Foram salvos? Chegaram do outro lado? Não sei, porque a Bíblia não diz. Mas uma coisa eu sei: aqueles que estavam com Jesus foram salvos. Aleluia. Porque quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem vida eterna. Quem tem Jesus tem esperança. Quem ama de fato Jesus jamais desiste da luta, da batalha, porque sabe o Deus que serve, porque sabe o Deus que
que serve. Eu queria te fazer um convite, te dar uma oportunidade. Eu sei que tem gente aqui que não crê. Eu sei que tem gente aqui ressentida, magoada com Deus, que abandonou os caminhos do Senhor. E não é que Deus esteja me revelando, é porque eu sei, porque eu conheço. E quem sabe Deus não preparou esse dia para que hoje, nessa hora, você caísse em si e compreendesse de uma vez por todas que Deus é bom. Deus é bom, eternamente cheio de graça, cheio de misericórdia. Quem sabe você compreenda nesta hora de que quer você creia ou não, Deus existe. Um dia nós iremos nos encontrar com Ele. Quem sabe é nessa hora, nessa oportunidade, que você vai cair em si, vai se reconciliar com Deus. Quem sabe Deus não preparou esse momento para que através desse testemunho de vida, através dessa palavra, você se prostrasse diante de Deus nessa noite e dissesse: eu de fato reconheço que Deus é Todo-Poderoso. Porque uma coisa é certa, nós passaremos pelas tempestades da vida, e uma coisa é certa, é melhor que Ele esteja no barco. É melhor que Ele esteja conosco, é melhor que nós estejamos com Ele, porque se nós estivermos com Ele agora, Ele estará conosco no dia que nós estivermos diante do Deus vivo, Todo-Poderoso, que irá julgar as nossas palavras e as nossas atitudes. Eu quero te pedir para ficar de pé.